Fala aí galera, beleza com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos estudar física hoje? Então, assunto bem interessante aí de calorimetria envolvendo as questões de calor sensível e calor latente. Mas afinal de contas, o que será isso? Bom, eu preparei aqui, né, um simulador bem interessante, tá? Pra gente estar discutindo esses assuntos. Vamos lá. Aqui nós podemos ver o seguinte. A água, tá? Vamos considerar a água para os nossos estudos. A água, quando está abaixo de 0 graus Celsius, ela está no estado sólido. Sim? Legal. Então aqui tem um simulador que está demonstrando esse tipo de coisa. Tá? Aqui você pode ver que a água está a menos 127 graus Celsius. Olha só, menos 127 graus Celsius. Está bem abaixo de zero, na verdade. O interessante aí é que é o seguinte. O interessante é que eu vou fazer um procedimento em que eu vou aumentar a temperatura da água. Que procedimento seria esse? Quem pode... O que você acha? Esse procedimento é quando eu vou fornecer calor, ó. Fornecer calor à substância, tá? Então, ó, tem um foguinho aqui, ó. Tô fornecendo calor, tá? Então, vou fornecer o calor com esse foguinho aqui. Vai acontecer o quê? Ó. À medida em que eu forneço calor, olha só o que acontece com as partículas. Elas vão se agitar ainda mais, de uma forma absurda. Então, ó, elas estão se agitando muito. E à medida que elas estão se agitando, olha o que ocorre. Eu estou aumentando a temperatura. Vamos iniciar? Eu posso fazer aqui o inverso. Eu posso resfriar a substância. Ó, menos 48 graus Celsius. Está abaixo de 0 graus Celsius, estado sólido, beleza? Então, vou lá, vou fornecer calor. Elas estão se agitando. Rapidamente a temperatura subiu. Olha só, a temperatura foi o que eu falei, não foi o que estudamos? Quando você tem o grau, você consegue medir o grau de agitação das moléculas, você sabe a temperatura, o quão varia essa temperatura. Afinal de contas, essa é a definição de temperatura, sim? Aqui, ó, 10 graus Celsius. Eu posso te dizer que a água está no estado líquido, tá bom? Agora, se tivesse aqui no menos 2 graus Celsius, está no estado sólido. Chegou a 0 graus Celsius, olha só, galera. Aqui eu estou num procedimento de mudança de fase da matéria, do estado sólido para o estado líquido, tá? Mas o interessante da gente visualizar aqui é essa agitação das moléculas, entende? Ó, vou fornecer mais calor. Elas vão se agitar ainda mais, muito, bastante. Ó, 70 graus Celsius, tá vendo aqui? 70 graus Celsius. O que isso quer dizer? Você olha pelo termômetro ali, que a água está, ó, no estado líquido, né? Água líquida. Ó, mas tem umas moléculas que elas estão se desprendendo aqui, tá vendo? Umas partículas. Elas estão querendo se desprender, ó, se afastar umas das outras. Ou seja, tá se aproximando ali do processo de vaporização. Ó, vou fornecer calor, ó, tá subindo a temperatura. Vai chegar um momento, ó, 100 graus Celsius. Aqui é vaporização, gente. Aqui eu tô tendo uma mudança de estado da matéria. Eu tenho a água líquida e, no mesmo instante, ó, além da água líquida, eu também tenho vapor, tá? Continue fornecendo calor, ó, passou de 100 graus Celsius, agora só vapor, tá bom? Olha lá, só vapor. Continuo fornecendo calor, vou aumentar a temperatura, mas agora eu só tenho aqui estado gasoso, não é verdade? Olha só, eu posso até colocar nesse simulador aí, olha que legal, estado sólido, menos 127 graus Celsius. Olha lá, elas estão mais coesas, né, as partículas. Líquido, olha aí, 13 graus Celsius. Tá? Agora gás. Olha só, as partículas elas estão bem afastadas. Tá? Bem interessante, não é verdade? Agora que eu já falei sobre o simulador, vamos vir aqui no quadro para a gente observar algumas coisas. Olha que legal. Aqui nós podemos ver o seguinte, ó. Esse assunto de calorimetria, quando é calor sensível e calor latente, tá? Calor sensível e calor latente.
Quando for calor sensível, aqui, você tem aqui uns cubinhos de gelo, tá vendo? Eu estou fornecendo calor. Olha aqui, quantidade de calor. Sim, quantidade de calor Q. Eu estou fornecendo quantidade de calor e ocorre aumento da temperatura, como nós vimos lá no simulador, tá bom? Ocorre aumento da temperatura. Essa é uma característica, né? Nós chamamos o quê? De quando ocorre o quê? Calor sensível, tá? Depois, quando passa de 0 graus Celsius, né? Ocorre aumento de temperatura até 0 graus Celsius. Quando chega a 0 graus Celsius, ocorre um outro procedimento que eu vou falar daqui a pouco. Aí entre 0 e 100 graus Celsius, aqui você vai ter água líquida, como tu tá vendo aqui, ó. Água líquida. Sim? Aí tu tá fornecendo calor novamente, ó. Fornecendo calor. Olha aqui o que de calor. Ocorre aumento de temperatura até 100 graus Celsius. Novamente eu repito. Quando chegar a 100 graus Celsius, nós temos um outro procedimento que eu vou estar falando, tá? Aí vamos lá. Passou de 100 graus Celsius agora, ó. Depois da vaporização, né? Você vai ter aqui, ó, só o estado gasoso. Não vai ter água líquida, tá bom? Mas eu estou continuando fornecendo calor aqui. E eu vou subir na temperatura, só que é outro estado da matéria, beleza? Tranquilo, né? Agora vem aqui comigo. Nesse lado aqui. Agora, aqui a gente está falando sobre calor sensível, não é verdade? Agora, quando a gente for falar sobre calor latente, é exatamente naqueles momentos. Lembra que eu falei que ia dizer depois? Quando você tem aqui a 0 graus Celsius e a 100 graus Celsius. Bom, já vi que teve um pequeno erro aqui. Aqui é 0 graus Celsius, tá bom? 0 graus Celsius. Então deixa eu ajeitar aqui. Aqui é 0 graus Celsius, tá? 0 graus Celsius que seria fusão. E vaporização 100 graus Celsius. O que acontece? Quando eu estou em fusão, eu tenho tanto o gelo, como você pode ver aqui no desenho, quanto a água líquida, tá bom? E a temperatura não vai ser, eu não vou ter uma variação de temperatura. Ela vai permanecer constante, vai permanecer em 0 graus Celsius, tá ok? Então você vai ter aqui gelo e água, tá? Por mais que eu esteja fornecendo calor, não tem um foguinho aqui? Vamos colocar o foguinho aqui de novo. Tu tem um foguinho aqui, ó. Esse foguinho aqui que eu não sei desenhar foguinho não sei desenhar muito bem não, gente. Mas a gente vai tentando. Tu tem um foguinho, sim? Você tem um foguinho, ó, tá fornecendo calor aqui. Tá ok? Aí eu vou colocar outro foguinho aqui também, ó. Fornecendo calor aqui a água. Tá legal? Beleza. Fornecendo calor. Quantidade de calor Q. Aqui também está fornecendo quantidade de calor Q. Tá? Agora, olha só. Tá em fusão. Tudo bem? Tá tendo uma mudança de estado da matéria. Por mais que eu esteja fornecendo quantidade de calor Q, o que ocorre, pessoal? O que ocorre? Eu não tenho variação de temperatura. Eu não tenho um aumento da temperatura nesse caso de fusão. Eu não tenho. Por quê? Porque eu só estou tendo uma mudança de estado, é o que chamamos de calor latente. Agora, eu só vou ter uma mudança na temperatura depois que o gelo for totalmente derretido, tá? Tem o cubinho de gelo, tá vendo? Quando o gelo for totalmente derretido, aí sim vai ter uma mudança de temperatura, tá? Aqui, fusão, tá? Agora, vaporização é a mesma coisa. Quando está a 100 graus Celsius, tá? Tô falando de água destilada. Quando está a 100 graus Celsius, eu tenho água líquida mais vapor, tá? Mas eu só vou ter uma mudança de temperatura quando não houver mais água líquida aqui no recipiente, tá bom? Quando toda a água já tiver sido transformada, ter acontecido uma mudança de estado, tá? Tiver o vapor, aí tudo bem. Aí vai ter uma mudança na temperatura, tá bom? Então era isso aí, gente. Era só isso que eu queria falar, tá? Peço que você aí, a dúvida, entre em contato, tá bom? Faça as leituras desse assunto, tá bom? E bons estudos, valeu? Até mais, valeu, abraço.